Olá, sejam muito bem-vindos novamente para mais um programa aqui na Astral TV, Além do Visível. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, então fica aqui comigo porque a gente vai entender o que é isso, o que é esse negócio de mediunidade, Fernando. Quais os desafios, né, que essa mediunidade traz e como que a gente pode alinhar essa mediunidade, entendendo ela, né, para a gente poder viver com mais harmonia, com mais bem-estar aqui no mundo físico. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium sensitivo e eu sou médium, né? Então eu tenho uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva. O que é isso? Quando a nossa sensibilidade, né, para essas percepções sutis, ela é um pouco além do que a gente consideraria como sendo algo tranquilinho, né? Então ela traz um pouco mais de desafios para nós, né? Então a mediunidade ostensiva é quando a gente tem essa sensibilidade um pouco mais intensa em nós. Então o médium nada mais é do que um mediador. O médium ele vai ter essa facilidade de perceber ou entrar em contato, pelo menos, com energias e até mesmo presenças espirituais, aquilo que os nossos 5 sentidos, né, não vão perceber, porém que existe, que está aí, que está permeando toda a atmosfera sutil da humanidade. Lembrando, a gente não é só um ser com um corpo físico, né? Além do nosso corpo físico, a gente tem corpos espirituais, corpos sutis, são mais sutis que o corpo físico, porque o nosso corpo físico ele pertence a esse condomínio energético espiritual todo que nos compõe, né? Porém, nós estamos trocando energia com o meio, com as pessoas, com o universo. E tem pessoas que são mais sensíveis para isso, para perceber essa troca. Eu falo que o médium é como uma antena, e a antena ela tem que ter uma sensibilidade para captar, né, energias para poder transmitir ali alguma coisa, né? Por exemplo, rádio, TV ou qualquer outro mecanismo que tenha uma antena ali, vai receber um sinal, correto? Só que nós não somos apenas antenas receptoras, nós somos antenas emissoras também. Então a energia que a gente produz com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, a gente acaba emanando. Então, que energias são essas que a gente recebe? São as mesmas energias que são emanadas por outras pessoas. Então, eu emano energia, você também, e a gente capta energias que são emanadas pelos outros, que estão aí, essas energias pairando na atmosfera da humanidade. E está tudo certo até aí. O grande ponto é qual é a qualidade das energias que a gente está emanando, porque é isso com que a gente vai entrar em contato, né? Então, você pensa que é fácil entrar em contato com energias que vibram tristeza, que vibram raiva, que vibram frustração? Não é algo agradável. Seria muito melhor a gente só entrar em contato com energias tranquilas, positivas, né? De bons pensamentos, de bons sentimentos, alegria, felicidade, paz, né? Então, olha só o que o médium se depara no dia a dia. Então, assim, não é fácil para o médium ter que lidar com essas vibrações todas, né, que permeiam ele próprio. Dependendo do ambiente que ele vai, pode ter um acúmulo, né, de vibrações que são mais intensas, mais densas. Mas não apenas energia é o que permeia toda a atmosfera da humanidade. Existem também as presenças espirituais. Afinal de contas, né, para onde a gente vai depois que a gente morre, né? Depois que o corpo físico ele finaliza todo o seu ciclo aqui na Terra, então o corpo físico já não tem mais essa utilidade como uma vestimenta para o nosso ser espiritual, e a gente vai ter os outros corpos sutis ainda existindo. E por vezes ainda vinculados à rotina que a gente levava aqui no mundo físico, ou uma vibração que nos deixa ainda mais densos e conectados mais ao mundo físico. Isso faz com que ainda a gente se mantenha, em alguns casos, né, meio que mais presentes aí na rotina, no dia a dia das pessoas que aqui no mundo físico estão. Sem a gente seguir para planos vibracionais mais elevados, né, para regiões sutis mais elevadas. E em casos como esse, por exemplo, né, a gente tem ali as presenças espirituais que os médiuns podem sentir, podem perceber, como se estivessem ali permeando, né, a sua realidade. Então, às vezes o médium, ele só não entende, mas tem essa sensação, essa percepção de que, opa, tem alguma coisa aqui, eu não sei o que é, não estou enxergando, não estou vendo com os meus olhos, mas eu sinto que tem alguém aqui, de repente tem uma presença energética, estou sentindo uma coisa estranha. É essa sensibilidade, sabe? Algumas pessoas percebem mais, outras menos. Falamos que médiuns todos nós somos, tá? Só que alguns têm uma sensibilidade maior que outras pessoas. Às vezes a gente até sente uma coisa estranha, mas não sabe identificar, não sabe muito bem dizer o que é. Será que é uma energia? Será que... Ou seja, a gente não tem a distinção. E tem pessoas que têm essa distinção nítida e clara. Tem uma energia aqui, né? Eu levanto a mão, né? Eu sou um desses. Então isso facilita que eu entenda melhor a realidade em que eu estou.
Agora, falando de desafio de mediunidade, primeiro, a gente tem que entender o que é isso, essa mediunidade, e até para explicar um pouco mais para as pessoas que não compreendem nada a respeito, foi que eu escrevi esse livro aqui, ó, Descomplicando a Mediunidade, que fala um pouco mais sobre essa realidade sutil, sobre mediunidade, para você que é médium e deseja entender um pouco mais, para você que não conhece absolutamente nada a respeito disso, mas quer saber um pouco mais, ou ainda, se você conhece pessoas que têm essa característica mediúnica, né, sensitiva, para você entender melhor a realidade dessas pessoas. E, ao entender, respeitar essa condição, essa característica mediúnica, né, para poder interagir melhor com o outro também, né? Entendendo, às vezes, as necessidades que o próprio médium tem. Às vezes, o médium só quer ficar na dele, mais isoladinho, mais quietinho, até poder se refazer, né? Então, cada um tem uma característica, um jeito de lidar. Mas, Descomplicando a Mediunidade é o livro que eu escrevi, publiquei através da editora Vida e Consciência. Está aí para você adquirir nas livrarias físicas, virtuais, é só você lá digitar na internet, você já encontra para adquirir. Tá? Eu trago uma linguagem mais facilitada para as pessoas entenderem, né, o que é esse dom, essa característica, dou algumas diferenciações e também direciono a pessoa para como poder viver ou conviver melhor com essa mediunidade. Algumas dicas estão ali e é um pouquinho desse livro que eu estou falando aqui para vocês, né, que eu estou trazendo aqui para conhecimento. Então, o médium precisa entender que ele é médium, precisa falar, poxa, eu sou médium. Aí vem aquela pergunta, e agora, né? O que eu faço com isso? Porque, de repente, eu tenho uma sensação, eu não sei lidar com isso. De repente, eu estou sentindo uma presença energética, espiritual, não sei o que fazer com isso. E outra, por que eu vim com essa tal de mediunidade? Então, começa a vir um monte de perguntas pipocando, aquele monte de interrogação, e a pessoa fala, e agora? Né? Onde estão essas respostas? Vamos falar um pouquinho mais dessas respostas aqui nesse programa, né? No nosso próximo bloco. Eu vou fazer uma pausa aqui e a gente já volta. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética, espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico, para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né? O endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, com o seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato, para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. E voltamos para a segunda parte do nosso programa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre e agora o que fazer com essa mediunidade toda, agora que eu entendi que eu tenho isso, ou ainda, né, tem algum parente, um amigo seu, né, e você já vai entender um pouquinho melhor como poder auxiliar, de repente com alguma informação ali, uma orientação, você sai desse programa já com essas informações, né? Então, basicamente, o médium precisa entender que ele é médium, e ele precisa aceitar esses dons em si. Por quê? Quando a mediunidade está ali aflorando, né, essa sensibilidade está aflorando, e não tem época da vida para acontecer, pode ser em qualquer momento, mas às vezes ela se expressa um pouco mais na infância, que a criança ela ainda tem essa sensibilidade, está ancorando aqui no mundo físico ainda, né? Então ela está ainda mais sensível a essa realidade sutil. Depois ela dá uma aquietada, né? A gente já foca mais em questões do dia a dia, do mundo físico, vai para a adolescência, talvez na adolescência, um pouco mais para a vida adulta, né? Volte a se expressar, essa sensibilidade volte a aparecer. E dependendo do estado que a gente está, do momento que a gente está da nossa vida, em razão de sermos energia e nos conectarmos com tudo aquilo que vibra de forma semelhante, o médium ele se conecta com isso também, só que de uma maneira mais intensa. E sente de uma maneira mais intensa também. Então, se a vibração do médium, a vibração geral, a energia do médium está meio cabisbaixa, né? A gente fala que a gente está com o astral mais denso, mais para baixo, a gente vai se conectar com aquilo que é denso também. E o médium vai se conectar com maior facilidade. E vai perceber e sentir com maior facilidade e intensidade também, né? Então, o médium precisa entender isso e aprender a aceitar que essa condição dele lhe confere
como característica, né, se conectar com essas vibrações, sejam elas mais densas ou mais sutis. E entender que quanto mais elevar essa vibração, seja mais sutil tiver, com melhores pensamentos e sentimentos, pensar em coisa boa, tentar fazer coisas que elevem essa vibração, com mais coisa boa vai se conectar. Só que quanto mais baixa a energia e a vibração, com mais energias e outras realidades sutis correspondentes, compatíveis, né, ele vai se conectar também. Né? O médium precisa entender que ele vai oscilar. Vai ter dias que ele vai estar legal, vai ter dias que não vai estar tão bem assim. Mas quando não estiver bem, o que fazer, né? Então, alguns recursos no dia a dia a gente pode utilizar para se equilibrar. Né? O ideal é a gente aprender técnicas, meios de se purificar, limpar energeticamente, porque o médium tende a absorver, captar e se impregnar de energias densas, desqualificadas, negativas, nocivas com muita facilidade. Então, entender como se limpar disso. E aí vem meditações de limpeza energética, meditação com chama violeta, meditação, eu ouvi falar da meditação do Arcanjo Miguel, de corte de energias negativas, de conexões nocivas, né? Pode fazer também, que ajuda bastante. Banhos de limpeza, como banhos de ervas, né? Depois a gente vai ter oportunidade ainda de outros programas, né? Poder falar um pouco mais a respeito dessas limpezas energéticas, mas aqui só já dando algumas orientações iniciais. Banho de sal grosso, banho de ervas. O ideal é fazer um banho de ervas, se você fizer um banho de sal grosso, né, para ajudar a repor energia, porque o sal, ele retira tudo, né? A coisa boa, ele puxa tudo ali, ele limpa o teu campo vibracional, né? Mas às vezes a energia está muito densa, muito pesada, a gente precisa até de um apoio externo, né, para conseguir se limpar mais. A gente não sabe às vezes o que está aparecendo ali, mas a gente pode fazer o que está ao nosso alcance. Então esses banhos de purificação de limpeza, essas meditações já vão ajudar muito a se limpar energeticamente. Então é uma forma da gente se cuidar. E para a gente elevar a nossa vibração e conectar com coisa boa, procurar no dia a dia cultivar hábitos que sejam bons, positivos. Isso vale para as músicas que a gente escuta, as pessoas com as quais a gente interage e se relaciona, os amigos e tudo mais, né? Os ambientes que a gente frequenta. Não adianta, o médium tem que se adaptar a própria vida, a própria rotina, para estar em sintonia com ambientes, pessoas, circunstâncias que vão proporcionar para o médium uma condição vibracional melhor. Agora, à medida que o próprio médium vai entendendo como se cuidar energeticamente, como se proteger, como se blindar de vibrações, de energias que não são legais, ou até de presenças espirituais que não são bacanas assim, que podem se aproximar e elas trazerem também consigo uma carga vibracional bem mais pesada, quando o médium entende o que fazer para se blindar, se proteger, viver mais em paz dentro dessa realidade sutil, aí ele tem uma flexibilidade um pouco maior nas convivências, em presenças em determinados ambientes, porque ele já aprendeu como se proteger para ir para alguns lugares, para interagir com as pessoas, sem se deixar afetar pela troca energética que vem dessas interações. Mas como que o médium ele adquire isso? Esse conhecimento? Estudar através dos livros, da presença em locais onde ele vai poder trocar ideias e aprender com pessoas que são mais experientes do que ele. Então, eu recomendo muito que o médium ele participe de um curso, vá aprender junto a um grupo espiritualista, uma casa espiritual, seja ela espírita de Umbanda, Candomblé, não importa, mas um local que dê o suporte para ele, onde ele aprenda tanto a parte teórica e prática, com segurança, com a assistência de pessoas mais experientes. Isso é fundamental. Porque, tudo bem, você pode falar assim, mas eu não quero frequentar, não quero trabalhar mediunicamente, eu não quero nada disso. Bom, se a gente rejeita, a coisa não vai desaparecer. A gente só vai ficar brigando com aquilo que faz parte de nós, como característica nossa. É a mesma coisa de você não se aceitar como ser humano, porque é uma característica sua, humana e espiritual. Tá? Então, o que eu recomendo muito para os médiuns é aceita a mediunidade. É o tal do aceita que dói menos, né? Mas infelizmente é verdade. É assim que funciona. A gente precisa entender e abraçar isso. Quando eu entendi a tal da mediunidade em mim e eu abracei, né, hipoteticamente falando, né, metaforicamente falando, abracei essa mediunidade e falei assim, pera lá, vamos junto, vamos entender como que isso funciona para eu poder até mesmo realizar o meu propósito, porque você não vem por acaso comigo, aí eu entendi o que eu precisava fazer com ela. Aí eu entendi que eu podia ajudar pessoas com ela. A mediunidade é uma ferramenta. Ela não está em nós por acaso, de uma maneira mais ostensiva, né? De uma maneira que ela se expressa de uma forma mais intensa. Ela vem com um propósito. E o propósito é ela servir de instrumento para a gente auxiliar a nós e ao outro. Para praticarmos, seja uma caridade, ou para entendermos melhor a realidade sutil de uma outra pessoa, porque o médium consegue captar as energias que estão vibrando no outro,
e ao captar consegue entender a realidade do outro e ajudá-lo melhor dentro de uma questão empática, aí o médium consegue ser o melhor profissional até. Tem médiums que estão na medicina, na advocacia, tem médium cuidando de animalzinho de estimação, um monte de veterinário por aí. Tem médiums aí espalhados pelos estúdios de TV. E tem médium que está me assistindo. Médiums todos somos. Entendermos essa mediunidade, como que a gente pode utilizá-la dentro de um mecanismo empático para a gente ajudar a nós e ao mundo e às pessoas, é uma forma da gente viver melhor, conviver melhor, sermos melhores seres humanos, sermos mais fraternos e podermos nos ajudar e ajudar a humanidade a evoluir. Mediunidade não vem por acaso. Convido você a conhecer um pouco mais a respeito da sua mediunidade, a entender como que o processo funciona em você. Convido você a ler o meu livro, Descomplicando a Mediunidade, publicado pela editora Vida e Consciência, e expandir um pouco mais a tua consciência, a sua mente em relação a esse tema. E aí, gostou do conteúdo? Quero saber mais sobre você e o que você está achando aqui do nosso programa. Quer que eu responda alguma dúvida, alguma questão específica sua, né? Traz aí para a roda, né? Aqui está passando como você pode entrar em contato comigo e mandar sua mensagem, a sua dúvida também, tá? Me acompanha nas redes sociais, @FernandoVidia, e manda um e-mail para mim, acesse meu site, todo o conteúdo está ali. E se eu puder te auxiliar de alguma forma a esclarecer as suas dúvidas ou ajudar você dentro do seu processo pessoal particular, a gente pode conversar mais a respeito através do meu trabalho, tá? Como terapeuta holístico. Gratidão, mais uma vez, por mais este programa, e vamos falar sobre muito mais coisa boa nos próximos programas. Vejo você no próximo programa e até lá!